E aí, galera, beleza? Hoje vamos falar de algo que vai fazer vocês viajarem pelo espaço sem nem sair da cadeira. Já pensaram na possibilidade de existir vida fora da Terra? Sim, isso mesmo. Estamos falando de alienígenas, ou melhor, de algo que pode ser ainda mais intrigante. Formas de vida minúsculas, invisíveis, completamente diferentes de tudo que conhecemos. E sabe onde essa história começa? No nosso próprio quintal cósmico, lá no Sistema Solar. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre logo para se inscrever porque hoje tem conteúdo exclusivo que vai explodir sua mente. E não esquece de deixar aquele like maroto e comentar o que você acha sobre vida extraterrestre. Você acredita que estamos sozinhos no universo? Bora lá, me conta nos comentários. Então, galera, vamos começar entendendo melhor o cenário. No nosso Sistema Solar, temos 8 planetas e Vênus é o segundo mais próximo do Sol. A Terra, como vocês sabem, é a terceira e Marte vem logo depois. Quando pensamos em vida extraterrestre, Marte sempre foi queridinho da vez, né? Mas agora, parece que Vênus resolveu dar as caras nessa história. Aqui vai uma curiosidade. Antigamente, Vênus era chamado de planeta irmão da Terra. Isso porque os dois têm massa, tamanho, densidade e volume bem parecidos. Mas, calma lá, isso é só onde semelhanças terminam. Enquanto a Terra é um paraíso azul cheio de água e oxigênio, Vênus é mais como um inferno cósmico. Sua atmosfera é composta por gases tóxicos, suas nuvens são feitas de ácido sulfúrico e a temperatura na superfície pode derreter chumbo. Imagina só tentar pisar lá. Seria impossível. Mas, galera, vamos falar mais sobre o inferno que é Vênus. Vocês já imaginaram como seria sentir uma chuva de ácido sulfúrico caindo sobre você? Sim, isso mesmo. Em Vênus, as nuvens não carregam água como aqui na Terra. Elas são feitas de ácido sulfúrico concentrado, um dos materiais mais corrosivos que existem. Isso significa que qualquer coisa exposta a essa chuva seria rapidamente desintegrada. E o calor? O calor é outro vilão nessa história. A temperatura média na superfície de Vênus chega a impressionantes 460 graus Celsius. Para vocês terem uma ideia, essa temperatura é suficiente para derreter chumbo, que só começa a se liquefazer a 327 graus Celsius. Além disso, a pressão atmosférica lá é absurda, 92 vezes maior do que a da Terra ao nível do mar. Ou seja, se um ser humano tentasse pisar lá, seria esmagado instantaneamente, como se estivesse no fundo do oceano. Mas, no espaço, asterisco. Vênus pode até parecer parecido com a Terra em alguns aspectos, mas na prática é um verdadeiro pesadelo cósmico. Mas então, como algo pode sobreviver a isso? Parece impossível, né? Bom, é exatamente por isso que essa descoberta recente é tão chocante. Galera, agora vamos ao ponto alto dessa história. Em 14 de setembro de 2020, um grupo internacional de cientistas anunciou uma descoberta que chocou o mundo inteiro. Eles encontraram indícios de vida em Vênus. Isso mesmo, aquele planeta infernal que acabamos de descrever pode ter algo vivo lá. Mas calma, não estamos falando de alienígenas com naves espaciais ou invasões intergalácticas, tá? O que eles detectaram foi um gás chamado fosfina. Para quem não sabe, a fosfina é um gás incolor e extremamente tóxico para os seres humanos. Ele tem um cheiro horrível, tipo alho ou peixe podre, e aqui na Terra só é produzido de duas formas: artificialmente, em processos industriais, ou naturalmente, por micro-organismos que vivem em ambientes sem oxigênio. E adivinhem só? Em Vênus, eles encontraram grandes quantidades desse gás a aproximadamente 50 quilômetros de altitude nas nuvens do planeta. A quantidade é tão absurda que seria impossível de ser explicada por processos não biológicos conhecidos. Isso significa que algo misterioso pode estar produzindo esse gás lá. Então, galera, agora vamos entender melhor como que esse gás, a fosfina, pode indicar vida em Vênus. Bom, aqui na Terra, como já falamos antes, a fosfina é produzida por micro-organismos em ambientes sem oxigênio. Por exemplo, ela pode ser encontrada nas entranhas de animais, em esgotos, pântanos e até nos excrementos humanos. Mas o mais importante aqui é que a quantidade detectada em Vênus é astronômica.
Estamos falando de níveis tão altos que seria impossível explicá-los apenas por processos químicos ou geológicos conhecidos. Um dos cientistas envolvidos na pesquisa, William Buys, afirmou que existem apenas duas possibilidades para explicar isso. A primeira é que há algum processo completamente desconhecido na química do planeta, algo que ainda não entendemos. Já a segunda, bom, essa é a hipótese mais emocionante. Pode existir vida lá. Sim, uma forma de vida totalmente diferente da que conhecemos, adaptada às condições extremas de Vênus. Mas antes de continuarmos, eu preciso pedir uma coisa para vocês. Se você está curtindo o vídeo até aqui, dá aquele like maroto e compartilha com os amigos. Chama aquele colega que ama espaço e alienígenas, marca ele nos comentários e vamos transformar isso numa grande discussão. E se ainda não é inscrito no canal, corre logo para se inscrever porque tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí. Então, galera, agora vamos falar sobre como seria essa possível vida em Vênus. Como já dissemos antes, a superfície do planeta é completamente inóspita, calor suficiente para derreter chumbo, pressão esmagadora e uma atmosfera cheia de gases tóxicos. Mas, e se olhássemos mais para cima, a cerca de 50 km de altitude na atmosfera de Vênus, as condições começam a ficar um pouco mais agradáveis. Nessa camada de nuvens densas, a temperatura varia entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius, algo muito mais parecido com o que encontramos aqui na Terra. Isso significa que, teoricamente, formas de vida microscópicas poderiam estar flutuando ali, adaptadas ao ambiente extremo. Mas calma lá, não estamos falando de alienígenas gigantes ou criaturas humanoides. Estamos falando de algo muito pequeno, talvez até invisível para nós, como micro-organismos extremófilos. Esses seres poderiam ter evoluído para sobreviver nas nuvens ácidas de ácido sulfúrico, algo impensável para qualquer forma de vida conhecida aqui na Terra. Será que eles têm uma pele especial que os protege da chuva ácida? Ou será que funcionam de uma maneira completamente diferente de tudo que entendemos como vida? Essa ideia foi levantada por ninguém menos que Carl Sagan, um dos maiores cientistas e divulgadores científicos da história. Ele já havia sugerido, décadas atrás, que formas de vida poderiam existir nas nuvens de Vênus. Ele chegou a especular que essas formas de vida poderiam ser semelhantes a águas-vivas flutuantes, vivendo entre os gases tóxicos e se movendo pelas correntes atmosféricas. Imagina isso, águas-vivas cósmicas. Mas, galera, antes de começarmos a sonhar com formas de vida alienígena em Vênus, precisamos lembrar que ainda existem muitos mistérios e desafios nessa história. Primeiro, temos que considerar que a fosfina pode, sim, ser produzida por processos não biológicos, só que ainda desconhecidos para nós. Por exemplo, atividades vulcânicas extremamente intensas ou reações químicas nas nuvens ácidas poderiam explicar parte dessa detecção. Além disso, mesmo que a altitude de 50 km tenha condições mais amigáveis, as chuvas ácidas de ácido sulfúrico continuam sendo um grande problema. Como esses possíveis micro-organismos poderiam sobreviver a isso? Será que eles têm uma pele especial feita de algum material resistente ao ácido? Ou será que funcionam de uma forma tão diferente que nem conseguimos imaginar? E aqui vai outra bomba. Mesmo que confirmemos que há vida lá, ela provavelmente será algo minúsculo, invisível para nós. Não estamos falando de alienígenas gigantes ou invasões intergalácticas, tá? Estamos falando de formas de vida tão pequenas que talvez nem consigamos detectá-las sem equipamentos superavançados. Ainda assim, essa descoberta seria absolutamente revolucionária. E aí, galera, chegamos ao fim dessa jornada cósmica. Como vimos, Vênus pode não ser apenas um planeta infernal e inóspito. Ele pode, sim, abrigar formas de vida minúsculas completamente diferentes de tudo o que conhecemos. A fosfina encontrada em suas nuvens é um sinal intrigante, mas ainda precisamos de mais estudos para confirmar se ela foi produzida por processos biológicos ou por algo totalmente novo e desconhecido. Essa descoberta nos mostra que o universo é muito mais misterioso do que imaginamos. Talvez a vida não precise de água líquida, oxigênio ou temperaturas amenas para existir. Talvez ela seja muito mais adaptável e resiliente do que pensávamos. E quem sabe, se encontrarmos vida em Vênus, isso pode significar que ela está muito mais próxima de nós do que imaginávamos, até mesmo aqui no nosso quintal cósmico.
Antes de você sair, não esquece de deixar aquele like maroto, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Comenta aqui embaixo o que achou dessa descoberta. Você acredita que pode ter vida em Vênus? E claro, se ainda não é inscrito, corre para se inscrever agora, porque temos vídeos novos toda semana sobre espaço, ciência e mistérios do universo. Até a próxima, galera!